Você já ouviu falar num filósofo chamado Soren Kierkegaard? Eu quero fazer uma aplicação de um ponto na filosofia dele relacionado a um caso que ocorreu. Aliás, um caso não, vários, mas eu vou tomar como emblema aqui o caso do aquele garotinho que morreu, 10 anos de idade, lá, que era filho de um policial lá em São Paulo. Devido àquele fato, aquele fato trágico, o secretário de Segurança de São Paulo deu entrevista. E nessa, que não é sobre o garoto que eu quero falar, é sobre a entrevista do secretário de Segurança. É uma questão teológica que eu vou avaliar aqui. Ele deu uma entrevista e disse assim: esse menino está salvo, ele está no reino de Deus. Esse menino está salvo. Esse menino está no reino de Deus. Está salvo. E o que eu quero chamar a atenção aqui não é a questão da expressão dele em si, por si só. É o contexto no qual ela acontece. O secretário de Segurança é um servidor público, ele está ali representando o Estado. Quer queira, quer não, constantemente ele está envolvido no exercício da sua função. O caso ao qual ele se referiu é algo que diz respeito ao próprio cargo dele, inerente ao próprio cargo dele. Ele é o secretário de Segurança Pública. E um menino de 10 anos foi assassinado. Não é só o caso do menino de 10 anos, é a violência em si. A violência do Brasil ela já é histórica, tem a ver com a nossa configuração social, isso precisa ser dito. E, a meu ver, essa fala dele, por natureza, não se encaixa o cargo que ele ocupa, essa fala dele relacionada ao fato da morte do menino, piora ainda mais a situação. Porque ele passa uma ideia de que está tudo bem, mesmo que essa não seja a vontade dele e que esse não seja exatamente o efeito ou na percepção superficial do cidadão comum. Mas planta no coração de algumas pessoas uma esperança falsa. E eu não estou falando aqui que a esperança é falsa porque a mensagem do evangelho é falsa. Não, não. É a natureza da prática religiosa e espiritual do brasileiro que se tornou mais falsa do que nunca hoje em dia. Soren Kierkegaard faz uma crítica tanto à igreja da Dinamarca da época dele, quanto a um outro pastor, que ele também era pastor, aliás, ele foi pastor, ele só pregou uma vez, né, na verdade. O pastor ao qual eu me refiro, também luterano, que era um pastor de um pensamento, digamos assim, mais hegeliano. Esse pastor ao qual Kierkegaard faz a crítica é o pastor Adler, é o famoso caso Adler. O Adler é um pastor, teologicamente era muito influenciado pela filosofia de Hegel. Certa ocasião, ele resolveu tornar pública uma suposta revelação que ele teve de Deus, que é uma questão extremamente pessoal, totalmente pessoal. Ele disse que o próprio Cristo se revelou a ele e falou para ele queimar os seus escritos de teologia de cunho hegeliano. Aí ele teria que estabelecer uma nova doutrina. Isso repercutiu muito mal. E o pastor Adler, foi querido pela igreja, porque a igreja era a igreja do Estado, que era uma coisa que o Kierkegaard criticava muito na época dele. E as críticas dele era virulenta em relação à igreja. Quando ele trata do Adler, ele já pega um pouco mais leve, mas ele faz ali a análise dele, e a essência dessa crítica, dessa análise, é que o que é privado no âmbito da fé não pode ser publicado, não pode ser tornado público. A gente tem casos e casos aqui no Brasil hoje em dia. Cai como uma luva essa crítica de Kierkegaard, porque hoje nós temos aí a política influenciada de maneira errada pela religião. E é de maneira errada porque o tipo de fé que influencia a nossa política é uma fé inautêntica. Mas entrando em detalhes, em termos da estrutura do pensamento de Kierkegaard, o que ocorre é que se você tem uma relação com Deus e essa relação se torna mais grave, se torna mais intensa, mais profunda, essa gravidade dessa relação provavelmente vai impedir que você comunique essa relação. Indo para outra obra do Kierkegaard, que é onde ele oferece as estruturas do pensamento dele, é uma obra chamada Temor e Tremor, que conta a história ali de Abraão. Temor e Tremor faz referência mesmo àquela passagem onde Paulo fala: foi com temor e tremor que eu estive no meio de vocês. É mais ou menos assim que ele fala. Essa obra, Temor e Tremor, trata da história de Abraão. E ele faz uma leitura dessa forma. Abraão é esse servo de Deus que se relaciona de maneira grave e intensa com Deus, de modo que Deus fala com ele, é uma relação grave de tal maneira, esse termo grave quem está usando aqui sou eu, intensa, né? De tal maneira que é impossível comunicar essa relação com o geral. As obras de Kierkegaard aqui a gente vai encontrar essa expressão geral, se referindo ao âmbito do ético ou o âmbito da moral, que a moral seria os valores construídos mediante a relação social. Então, no caso de Abraão, se ele pega e fala o que ele ia fazer, por exemplo, para a esposa dele, ou para o pessoal que trabalhava para ele,
ou para a comunidade de modo geral, nesse contexto dele, ele ia ser chamado de doido, de assassino. A princípio, a esposa dele já não ia gostar, porque ela ia dizer, mas peraí, a gente esperou tanto pela fé, entre fé e dúvida, né? Esperamos essa criança, o Isaac, o filho da promessa, o primogênito, entre aspas, né? Tinha um outro antes que foi rejeitado, né? Tragicamente rejeitado, horrivelmente, né? Rejeitado. Mas esse é outro caso. Então, seria para Sara, a esposa de Abraão, seria uma coisa assim incompreensível. Ela não participava da fé dele, né? Ela caminhava ali junto com o marido, mas esse negócio da fé é tão subjetivo, é tão individual, tão singular, que cada um tem a sua. No meio eclesiástico tem aquela fala assim, a salvação é individual. Se você pensar dessa maneira assim, que a fé é que traz a salvação, a fé é tão individual que a salvação que ela promove é individual. Mas sem tocar na questão, sem aprofundar na questão da salvação, que não é o assunto aqui, e sim a natureza da relação com Deus, e que se pode ou se não pode, se deve ou se não deve ser comunicada, esse é o tema aqui. Abraão estava nesse ambiente espiritual, existencial, que não havia linguagem para comunicar. Porque, a exemplo aqui do Abraão, ele seria chamado de doido de assassino, de infanticida. Então, dependendo dessa gravidade da relação do indivíduo com Deus, o que tem que se fazer é ficar calado. A gente está numa época hoje, que é a época dos testemunhos, né? Tem aquela quase que liturgia. Muitas igrejas têm aí, as igrejas mais conservadoras, mais emocionadas, elas trabalham muito com esse negócio do testemunho. Ou em todo lugar que você vai é o nome de Jesus sendo falado. Até nos telejornais o pessoal fala, até telejornais mesmo, de algumas emissoras. Agora saindo do Abraão e voltando para o secretário de segurança, ele é um servidor público. Mas já nos jornais, ou em todo lugar que você vê, virou uma coisa assim, digamos, superficial mesmo. É uma cultura, é o tipo de fé prática que o Kierkegaard falava que era a fé que você comprava de baseada na feira. E faz sentido. Não é uma fé assim que transparece, que mostra, que oferece uma autenticidade existencial. Não é. Então, o que o Kierkegaard coloca nessa obra, voltando para o Temor e Tremor, é o seguinte: essa atitude que o Abraão toma de ficar calado e sofrendo por dentro, porque ali tinha uma questão antagônica, dois elementos antagônicos na mentalidade do Abraão, que ele era a angústia e, por outro lado, a esperança, né? Vamos usar esses termos aqui. A angústia porque ele já tinha entregue o filho dele à morte. Então isso causou angústia. Então não é um teatrinho que ele vai lá no cima do Monte Moriá e finge que vai. Aí depois ele mesmo para, ele mesmo, sabe? Aí depois sai dizendo Deus mandou parar. Porque se fosse assim, então Deus não tinha pedido o sacrifício. Tudo isso aí invalidaria tudo. E é interessante que a gente observa que pelo silêncio dele e pelo sofrimento dele, o caso de Abraão é um caso real no sentido de uma fé autêntica. Então não é um teatrinho. Ah, então Deus mandou parar. Aí eu vou e desço com o menino e falo, pronto, eu ressuscitei, o Isaac ressuscitou dentre os mortos. Essa ideia de que o Isaac ressuscitou dentre os mortos é porque Abraão no coração já tinha de fato matado ele. Então quando ele prossegue uma viagem ali longa até o Monte Moriá, durou aí 3 dias, segundo o relato, então ele foi meio que sofrendo aí de uma angústia, e essa angústia ao mesmo tempo era confrontada com a esperança da fé. É um paradoxo já, na mente do cara já fica um paradoxo. Essa coisa do paradoxo é muito interessante porque é um conceito essencial na filosofia de Kierkegaard. Porque, veja bem, ele diz que esse ato, como eu ia dizendo, consiste na suspensão do ético. Ou seja, na suspensão momentânea do ético, dos valores, e essa suspensão requer um silêncio. Porque se você suspende o ético, você vai agir contra a ética. É interessante. Por exemplo, matar o filho, sacrificar o filho. Isso seria o antiético. Então você não comunica, você só vai. Esse é o movimento da resignação. Você se submete e simplesmente entrega tudo. E ele entregou o filho da promessa, o filho único, o primogênito, que ali no contexto bíblico tem um extremo valor, né? Então você pega a partir dessa questão de Abraão e aplica essa abordagem em todo e qualquer caso. Pode ser no caso Adler, que o Kierkegaard toma como exemplo no tempo dele, e esse caso que a gente tomou como emblemático agora, recente, que é o que o rapaz aí falou, o cara falou lá, o menino tá salvo no reino de Deus. Aí a gente tem que lembrar que o nosso Estado é laico. Nós já tivemos experiências aí com o político passado, falando aí que teve experiência assim assado no pé de goiabeira.
E a gente pensa que se esse negócio for comunicado e você não leva isso às últimas consequências, é melhor não comunicar. Porque se não comunicar, posteriormente, se ficar, por exemplo, como acontece com Abraão, o menino ressuscitou, depois vem o relato das coisas, e a fé de Abraão vai sendo mostrada na vida dele, que é autêntica, isso é uma coisa. Agora, para você falar e simplesmente falar, dizem por aí que lata vazia faz muito barulho, né? Quando você bate nela. Se enche ela de areia, não faz mais barulho. Usam essa metáfora aí, né? Usa-se muito essa metáfora. E é verdade. Então, que tipo de fé que a gente tem hoje? É porque a natureza da relação com Deus, que é uma relação autêntica, gera por si só, não é que é proibido falar, mas é porque gera por si só a necessidade de ficar em silêncio. A fala vem depois que as coisas acontecem. E olhe lá, os lábios alheios que te louvem. E essa gravidade da fé, essa gravidade da relação com Deus, essa intensidade, leva o sujeito, o indivíduo, ao absurdo da fé, ao absurdo da vida espiritual autêntica. E o absurdo não tem que ficar sendo falado por aí. Se não, repito, vão te chamar de doido ou de idiota. As pessoas falam demais. Hoje a gente tem essa cultura da falação. Hoje você é crente, você prova que é crente porque você fala. Tanto é que tem uma cultura, né, dentro das igrejas aí, que decora versículos, não é isso? Não só, eu fui criado assim, inclusive. Decora versículo e a estrutura mesmo da Bíblia. Decora os livros, tem que decorar os livros. E as pessoas passam a vida toda, elas saem da fase de criança, entram na fase de adolescente, juventude, adulto, e na fase de já ancião e ainda está preocupado em decorar, em saber onde é que é isso, onde é que é aquilo. Agora pergunta o que se colheu dali. Aí tá isso que está aí hoje. Isso é muito fácil de se criar e se disseminar. Aí voltando ao Adler, o caso Adler, quando a igreja luterana da Dinamarca inquiriu o Adler, ele volta atrás, ele recua, percebe? É porque a pessoa fala demais. Ele recuou, ele pegou e disse que era... Não, é porque o termo que eu usei, a palavra revelação, foi no sentido figurado. Então daí, aí o Kierkegaard já conclui que eis aí a inautenticidade. Porque aí ele teria que romper, ele teria que atravessar a inquirição da igreja da época. Que por sua vez, a igreja, não só a igreja ligada ao Estado, porque a igreja ela era ligada ao Estado, mas não só isso, mas toda e qualquer igreja tem porque tem, se é uma instituição, tem porque detém aquela prerrogativa de querer instrumentalizar a fé da pessoa. E por sua vez, instrumentaliza o evangelho, que não pode ser instrumentalizado. O evangelho não pode ser instrumentalizado. Então, quando você tenta instrumentalizar o evangelho, a instituição eclesiástica, que é a organização, tenta instrumentalizar o evangelho e não consegue, aí o que ela faz? Falsifica o evangelho para poder instrumentalizar. Um evangelho verdadeiro não pode ser instrumentalizado. E se você tem que falsificar o evangelho para poder instrumentalizar, acabou. Então, isso repercute como? Na supervalorização das instituições eclesiásticas, que já denuncia a desvalorização do evangelho. Eu, particularmente, sou extremamente crítico com essa coisa da institucionalização. Não da institucionalização. A institucionalização é necessária para a organização, mas as instituições têm que saber que o evangelho verdadeiro sempre vai transbordar as suas paredes físicas e também dogmáticas, doutrinárias. Se isso não acontecer, não é evangelho verdadeiro. E a vida do indivíduo, que em termos de fé e de espiritualidade se pauta no evangelho falso, vai ser também uma vida espiritual falsa. Não tem autenticidade. Então que fique claro, essa evangelicalização da política no nosso país e também essa onda, essa moda do evangelicalismo só diz que as coisas vão de mal a pior. Até traficante hoje é evangélico. Milicianos. Os milicianos, tem miliciano aí evangélico. Os caras não conseguem entender que Jesus não participa de movimento de ideologia de violência. Ou se alguém bater no lado da face e vir o outro, é radical. É verdadeiro, é absoluto. O que é absoluto aí, e portanto precisa ser supervalorizado, ou entre aspas, supervalorizado, entre aspas, mas valorizado por causa da sua natureza de excelência,
é o próprio Cristo em si, e não as instituições, esta ou aquela. Hoje o nome de Jesus chegou num ponto que se separou dele. Todo lugar está o nome de Jesus. Tá aí, o cara falou o reino de Deus. Pergunta se ele tem noção do que é reino de Deus. Que fica essa reflexão aqui. E eu indico, leiam Temor e Tremor, de Søren Kierkegaard. Leiam, vale a pena. É um livrinho pequeno, mas é uma leitura que vai demandar muita reflexão, busca por compreensão, a linguagem, no estilo literário e tudo mais. Mas vai valer muito a pena.